Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise, estou aqui novamente com vocês, hoje para trabalhar a segunda parte que vai envolver energia térmica. Na aula de hoje a gente vai trabalhar mais especificamente calorimetria, que vai estudar a parte do calor, variação de temperatura entre os corpos e uma eventual mudança de estado físico. Isso por quê? Porque depende do tipo de calor, ok? Para isso eu gostaria que vocês pegassem lá o caderno de vocês, o livro de vocês, um lápis ou uma caneta, caso queiram fazer alguma anotação. Vamos lá então? Primeira coisa aqui, lembrando da aula passada que a gente trabalhou a parte de termologia. Termologia nada mais é do que calor, o estudo do calor. Só que a termologia, ela pode se dividir em duas partes. Pode ser a termometria, que é o estudo diretamente da temperatura, lembrando que temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas, e também a calorimetria, que é o nosso foco principal na aula de hoje. A calorimetria é o estudo das trocas de energias na forma de calor entre dois corpos, claro que com temperaturas diferentes. Lembrando então que calor, transferência de energia térmica, que ocorre entre dois corpos com temperaturas diferentes. No sistema internacional, a unidade é o joule, mas no dia a dia a gente utiliza a unidade caloria, ok? Depois disso, calorimetria. Então, nós temos tipos de calor. Nós temos um deles, é o calor sensível. Esse calor sensível é uma propriedade que é da matéria e que ela está diretamente ligada com a variação de temperatura de uma substância. Essa variação de temperatura pode ser quando a substância ou ela recebe calor, aumenta a temperatura, ou ela perde calor, quando diminui a temperatura. Esse é o momento de perder e receber o calor, é que a gente chama de calor sensível. Porém, tem um detalhe bem importante. O calor sensível ocorre aumento de temperatura, porém não ocorre mudança de estado físico, certo? Só que a variação de temperatura de um corpo depende de três fatores. Primeira coisa, quantidade de calor que ou é fornecida ou ela é perdida. Então, ou aumenta a temperatura ou diminui a temperatura. Isso é chamado de calor sensível. Então, aqui nós temos um exemplo disso. Segunda coisa, massa da matéria. Aqui eu coloquei um exemplo de uma jarra contendo água e um copo contendo água. A quantidade de massa que eu tenho de água no copo e na jarra é diferente, essa quantidade é diferente. Lógico que se eu fornecer a mesma quantidade de calor para os dois, a jarra, que tem uma massa maior, vai ter uma agitação maior entre as moléculas, ou seja, a quantidade de energia da jarra vai ser maior se comparada com o copo, certo? E o calor específico, que a gente diz calor específico sensível, é uma constante de cada matéria. Então, aqui embaixo eu coloquei o calor específico. Na verdade, é calor específico sensível. Então, como eu acabei de falar, ocorre variação da temperatura, pode ser aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, porém, não altera o estado físico da matéria. Quando ocorre alteração do estado físico da matéria, nós estamos falando em calor latente. É quando a quantidade de calor que a unidade de massa de certa substância ela recebe, faz com que, ou perde, faz com que ocorra alteração na mudança de estado físico. Lembra daquela alteração que a gente tem? Então, a gente já trabalhou na aula passada, e eu coloco aqui novamente, né, o nosso gráfico aqui, mudança do sólido, né, quando eu tenho do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, eu tenho aumento de temperatura.
Então, ele está recebendo calor, ele está aumentando a temperatura. Quando muda do sólido para o líquido, o nome é fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Quando ele passa direto do sólido para o gasoso, sublimação. Já quando eu faço o processo inverso, quando eu vou do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, ele está diminuindo a temperatura, ou seja, ele está perdendo calor, certo? E aí a gente já tem do gasoso para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, solidificação, e do gasoso direto para o sólido, sublimação. Lembrando que estado físico nada mais é do que o estado, a forma de agregação das partículas em cada estado físico. Lembra o que eu falei na aula passada também? O sólido, as partículas estão muito próximas umas das outras e apenas vibram. No líquido, elas têm uma certa liberdade, elas têm uma certa distância. Parece que elas passam umas sobre as outras. Por isso que quando a gente joga água, ela tende a escorrer. Já no gasoso, as partículas estão bem afastadas umas das outras. Então, quando a gente fala em estado físico, quando a gente fala fase, né, a gente está diretamente falando sobre a agregação dessas partículas. Então, lembrando, calor sensível ocorre mudança na temperatura, porém não altera o estado físico. Calor latente. Sim, ocorre alteração de temperatura, seja para frio ou para calor, porém ocorre mudança de estado físico. Depois disso, nós temos as formas de propagação de calor. Uma delas é a irradiação térmica ou radiação térmica. Essa irradiação, ela ocorre por meio de ondas. Então, ela não necessita de um meio material para que possa acontecer. Um dos exemplos aqui é quando você, por exemplo, acende uma fogueira, acende uma lareira, ou vai fazer algum alimento e você está com muito frio e você coloca suas mãos próximas a esse calor e você percebe essa onda de calor. Então, você está recebendo calor por meio de ondas, ou seja, radiação térmica ou irradiação térmica. Outra forma também é o sol. Para que todo o calor chegue até a Terra, primeiro ele passa por uma onda, são os raios infravermelhos, né? O Sol passa primeiro por um local onde tem o vácuo, até que ele possa chegar à biosfera. E aí sim a gente começa a receber esse calor por forma de ondas. Então, irradiação não necessita de um meio material, e sim ondas, para que o calor possa se propagar. Depois disso, nós temos a convecção. Essa convecção, ela trabalha mais com densidade. Nós sabemos que o ar quente, ele é menos denso e por isso ele tende a subir. O ar frio é mais denso, ele tende a descer. Por isso que no inverno a gente sente muito mais frio nas pernas e nos pés, né? O ar frio, ele é mais denso. Isso faz a chamada convecção térmica. Olha um exemplo aqui. Se eu puser água dentro de uma chaleira, o fogo está na parte inferior aqui da chaleira, a parte de baixo. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa parte principal onde está recebendo fogo, ela vai aquecer. Essas partículas que estão aqui recebem esse calor, começam a agitar, começam a expandir. E o que acontece? Expande, diminui a densidade. Se diminuiu a densidade, a tendência é que ela suba. A gente chama do movimento ascendente. A partícula mais aquecida sobe e ocupa o lugar lá de cima. Só que no momento que ela sobe, ela empurra a partícula fria para baixo. Essa partícula que está mais fria, ela vai receber calor também. O que vai acontecer de novo? Ela vai aquecer e vai subir. Isso forma um ciclo, até que todo esse líquido atinja uma temperatura igual.
A mesma coisa acontece na geladeira. Geladeiras onde tem o freezer na parte de cima, o freezer é a parte mais fria da geladeira. Então, o que vai acontecer? O frio tem a tendência de fazer o movimento descendente. Ele vai descer justamente porque ele é mais denso. Quando ele desce, ele vai refrigerando toda a sua geladeira. Por sua vez, a parte mais aquecida tende a fazer um movimento ascendente. Quando esse ar quente atinge uma temperatura mais fria, ele desce. E aí forma o chamado ciclo. Sempre ele desce o ar frio, aquece, sobe, certo? É isso que acontece. Outras coisas também, os ambientes climatizados, né? A troca de calor acontece também, ou resfriamento, né? Tanto faz. Então, num dia muito frio, você liga lá, acende a tua lareira, ela acaba aquecendo todo o ar que está próximo dela, esse ar faz o processo ascendente, ele sobe. O ar frio que está em cima desce e forma-se aqui um ciclo, até que todo o ambiente seja climatizado. Mesma coisa com um ar frio. Está muito calor e você vai fazer isso. Lembrando que o ar-condicionado, quando é colocado em ambiente, ele deve ficar sempre na parte de cima. Por quê? Porque a parte de cima é onde está o ar frio para descer e climatizar o ambiente. Aí a gente já está falando no verão e que a gente precisa de um ambiente um pouco mais refrigerado, ok? Depois disso, nós temos a condução térmica. A condução térmica já é uma forma de calor que ela necessita de um meio material para se propagar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma condução onde eu coloco um ferro, por exemplo, em cima do fogo e ele começa a aquecer as partículas. Essas partículas vão agitando e vão aquecendo as partículas que vão ficando próximas, até que todo esse ferro ou esse metal fique aquecido. Por isso, uma luva de borracha, que é considerado um isolante para que você não possa se queimar. Mesma coisa acontece com uma panela, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o cabo da panela, né? Esse é bem importante, porque se ele for de metal também, ele pode fazer a condução do calor e na hora que você vai encostar nesse cabo, você acaba se queimando. E aqui é bem o que eu estava explicando para vocês, ó. Aqui existe a emissão do calor, as partículas que estão bem próximas a esse calor, elas estão muito agitadas. E o que vai acontecendo? Elas vão agitando as partículas que estão próximas, até que toda essa parte, todas as partículas estejam aquecidas e elas entram em uma agitação única. Tudo bem? Depois disso, o equilíbrio termodinâmico. O que é esse equilíbrio? Esse eu já falei na aula passada. Já utilizei, já dei até um exemplo para vocês de colocarem, por exemplo, a mão na mesa de vocês. Vocês vão perceber que a mão de vocês está mais quente. Quando você coloca na mesa, você percebe a mesa mais fria. Com o passar do tempo, você começa a não perceber a diferença de temperatura. Isso por quê? Porque houve um equilíbrio termodinâmico, ou seja, a tua mão que estava mais aquecida transfere calor, transfere energia térmica para a mesa que está numa temperatura mais baixa. Isso faz com que, com o passar do tempo, as duas temperaturas fiquem iguais e você já não percebe mais a diferença de temperatura, ok? Isso é o equilíbrio termodinâmico. Por isso que no frio, a pessoa que está com muito frio, se ela se encostar numa pessoa mais aquecida, ela consegue receber esse calor. Eu brinco dizendo que ela vai roubar o calor, né? Porque ela, na verdade, a gente transfere calor, a gente nunca perde frio, a gente perde calor, certo? E, por último, trabalhar com materiais condutores de calor e isolantes.
Condutores são aqueles que transmitem o calor mais rapidamente. E aqui nós temos vários tipos de metais, alumínio, ouro, prata, o cobre, que são ótimos condutores térmicos. Já os isolantes térmicos são aqueles que a transmissão de calor ocorre de uma forma mais lenta, mais vagarosa. Então, nós podemos colocar aqui a madeira, o isopor, a borracha, a lã, entre outros, que podem ser considerados também isolantes, ok? E agora, vocês aqui vão praticar. Então, nas páginas 37 e 38, os exercícios 1, 2, 3 e 4, e também na página 44, exercícios 1 e 2. E numa próxima aula, eu volto com a correção. Tudo bem? Então, até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!